Vamos lá, sexto ano, apostila 4, página 22. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo na apostila 4, página 22. Histórico da indústria. Nós já estudamos um pouco sobre a indústria no mundo, mas vamos recapitular aqui neste capítulo, na apostila 4, sobre a indústria, histórico da indústria, formação. É muito importante a gente entender isso. Aqui nós estamos no capítulo 2 da apostila 4, falando sobre a indústria e transformação do espaço, o espaço geográfico, espaço ocupado e transformado pelo homem, pelo ser humano. E a indústria foi muito importante nesse processo de transformação. Por quê? Porque após a indústria, muita coisa mudou na paisagem, a poluição se tornou muito maior do que era antes da indústria, e a produção também mudou totalmente. A indústria começou a produzir muito mais rápido, em larga escala, em grande quantidade. E outra coisa foi o trabalho assalariado, que entrou em cena. Não é que não existisse antes, mas passou a ser uma prática comum entre a maior parte das pessoas. Trabalhar em troca de um salário, trabalhar em algum lugar. Começou-se na indústria, onde nessa época mais e mais pessoas iam para perto das indústrias que ficavam nas cidades para trabalhar, trabalhar nas indústrias. Vamos recapitular, porque nós já vimos isso, mas vamos recapitular algumas questões importantes aqui. Apostila 4, página 22. Estudos arqueológicos mostram que desde a pré-história o ser humano fabricava instrumentos e utensílios que o ajudassem em seu dia a dia. Nessa época, a transformação das matérias-primas em vasos, peças de vestuário, ferramentas, machadinhas, lâminas, entre outros, era feita de forma artesanal, ou seja, com as mãos, pois ainda não existiam máquinas a serem usadas. Assim, foi até meados do século XVII, época em que as mercadorias ainda eram produzidas artesanalmente, com as mãos, ou seja, o artesão extraía a matéria-prima e a formatava em um produto final. Tudo com as mãos, ele mesmo, o artesão. Todas as tarefas eram realizadas por uma pessoa apenas. Nesse período, que ficou conhecido como artesanal, o ritmo de produção era lento e, portanto, poucas mercadorias eram produzidas. No entanto, o mundo passava por grandes transformações, com a conquista de novas terras pelos europeus, ampliando o comércio e, consequentemente, a necessidade de aumentar a produção de mercadorias, produzir mais e mais rápido. E aí que veio a máquina. Para isso, foram adotadas divisões de tarefas e especialização do trabalhador, a fim de reduzir o tempo gasto para a produção. Tinha que produzir mais rápido, A partir de 1750, século XVIII, quando surgiu na Inglaterra as primeiras fábricas, surgiu a indústria. Primeiro nos teares, Essa máquina mostrada na figura, não, nessa figura aqui não tem, na outra figura, que tem o tear. Mas o tear é um instrumento de fazer tecidos. Foram as primeiras máquinas adaptadas aos teares. E depois adaptada a outros tipos de máquinas, ferramentas, ou seja, máquinas movidas a vapor, movidas a carvão. O carvão passou a ser queimado cada vez mais, o carvão passou a ser o combustível. Esse mesmo carvão que nós já estudamos, como ele se forma, o carvão mineral. O combustível fóssil que passou a queimar, gerar grande energia, produzir muito e poluir muito. A quantidade de mercadorias produzidas deu um salto impressionante. Essa fase representou a Revolução Industrial, ou Primeira Revolução Industrial, porque na verdade
nós tivemos 3 ou 4 revoluções, né? Começou nessa época, depois foi para os meios de transporte, depois para a tecnologia, enfim. Página 23. No fim do século XIX, termina em 1900, outras inovações foram incorporadas pelas fábricas, que passaram a produzir mais e mais, cada vez mais. Entre as inovações desse período, conhecido como Segunda Revolução Industrial, século XVIII primeira, século XIX segunda, estavam o motor a combustão interna, esse mesmo motor que a gente usa nos automóveis, e a eletricidade. Então puderam construir, né, veículos. E aí foi a revolução dos meios de transporte, que não mais eram só as locomotivas a carvão, a máquina a Maria Fumaça, né, mas agora veículos movidos a combustão interna, né? Motor de combustão interna. O aumento da produtividade estava intimamente ligado ao uso de máquinas que produziam mais em menos tempo, em relação ao trabalhador que executasse todo o processo manualmente. Então deixou de ser manufatura, né, só com as mãos, passou a ser maquinofatura, com a máquina. Com todas essas alterações, a produção, o uso de matérias-primas intensificou-se, as paisagens mudaram muito, as cidades passaram a ter outra função. A situação dos trabalhadores modificou-se, eles passaram a realizar uma atividade exaustiva e monótona, né, chata e cansativa, perdendo a noção da totalidade do processo. Antes ele fazia todo o processo da construção de um produto, vamos supor que seja o sapato. Ele tirava o couro, tirava a borracha, fazia todo o processo. Agora ele vai fazer um só, porque com a segunda revolução veio a divisão do trabalho. Um corta a borracha, o outro corta o couro, o outro costura o couro, o outro dá o acabamento na borracha, o outro monta o sapato. Cada um faz uma função, é a divisão do trabalho. Os donos das indústrias viram que assim seria mais rápido, mas assim também se tornou monótono e cansativo. Uma das críticas, várias críticas surgiram a esse modelo, né? Esse modelo de indústria, né? Essa fotografia no nosso livro, né? Como a gente pode ler aqui no card da fotografia, é do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Ele mesmo, né, dirigiu e atuou no filme, tá aqui a foto dele, né? O filme faz uma crítica a essa atividade monótona. Vocês veem que aqui que ele está com duas chaves, né, duas ferramentas, e ele está apertando as porcas aqui, né? Os parafusos, as porcas, enfim. E aí, qual é a crítica, né, do filme? É que ele só faz isso, né? Aqui ele está até, né, por dentro da engrenagem, né, por cima, né, da engrenagem. Mas os filmes deles eram normalmente de comédias, né, por isso ele está rindo aqui, circulando dentro da engrenagem. Mas ele só faz isso, aperta parafuso. Então a vida dele se tornou monótona. No filme ele fica até com um tique nervoso de ficar apertando qualquer coisa que ele vê pela frente, porque a vida dele, ele passou anos fazendo só isso. Então se tornou uma coisa monótona, chata, exaustiva. Esse modelo, onde o trabalhador só faz a função que alguém manda para ele, depois ficou conhecido nos Estados Unidos como Fordismo. O engenheiro estadunidense Henry Ford, o dono da Ford, né, aproveitou a descoberta da eletricidade para introduzir a linha de montagem, ritmada por uma esteira rolante, em sua fábrica de automóveis. Assim, a produção saltou de 200 mil para 5 milhões de automóveis em 1929. Com o aumento da produção, o preço por unidade foi reduzido, o carro passou a se popularizar. A Ford introduziu a automação industrial na sua fábrica, ou seja, o sistema em que as máquinas realizam sequências de operações
cada vez maiores e mais rápidas, mais máquina, menos homem, sem intervenção humana. Esse sistema ficou conhecido como Fordismo. Né? Virando a página para a página 24, né? No Japão vem um outro modelo, uma alternativa, um outro modelo. Então, primeira Revolução Industrial, século XVIII, segunda Revolução Industrial, século XIX. Os trabalhadores começaram a desempenhar funções específicas, a divisão do trabalho, né? E nos Estados Unidos o modelo da produção em série, um atrás do outro, rápido, né? Que surgiu na fábrica de automóveis Ford. Né? Nesse modelo o trabalhador só obedece ordens, executa uma função. Né? Ele está focado naquela função, ele só sabe fazer aquilo. A sua função é montar a roda do carro. Então ele vai ser especialista nisso, vai fazer rápido, com segurança, mas só sabe fazer aquilo. Se colocarem ele para fazer outra função, ele vai ter dificuldade. Esse é o modelo fordista. Já no modelo toyotista, ou no toyotismo, que surgiu em outra montadora de veículos, agora no Japão, a Toyota, é um pouquinho diferente. Vamos ver. Na segunda metade do século XX, surgiu um novo processo de produção industrial desenvolvido por uma empresa japonesa. Esse novo modelo ficou conhecido como toyotismo. Caracteriza-se pela flexibilidade do processo produtivo. O que é flexibilidade? Flexível. O processo produtivo não precisa seguir aquela coisa rígida do Fordismo, onde, olha, você só monta a roda, sua função é essa, né? Não, no toyotismo é mais flexível, você pode fazer qualquer função na empresa. Diferente do Fordismo, no toyotismo, o trabalhador é qualificado para executar múltiplas tarefas. Ou seja, ele não sabe só montar a roda, ele sabe montar o carro inteiro dentro da fábrica. Caso seja necessário, portanto, ele conhece todo o processo produtivo. Ele sabe montar o carro todo, mas a função dele vai ser montar a roda. Se precisar, depois que ele vá para a parte da pintura do carro, da montagem do painel, enfim, qualquer parte ele vai saber fazer, porque ele sabe todo o processo. E outra, a sua opinião e participação são valorizadas. No Fordismo, a sua opinião não é valorizada. Tem alguém, tem um chefe que vai pensar por ele e vai tomar as decisões. Ele só vai cumprir as ordens no modelo fordista. Neste modelo aqui, no toyotista, a sua opinião e participação são valorizadas. Então ele participa, ele dá opinião, diz o que ele acha que está certo ou que está errado. E assim eles chegam a um denominador comum, a opinião dele ele é ouvido, ele participa. Né? Nós estamos montando a roda errado, por isso que está dando problema. Então, o que você está vendo de errado? Então, vamos levar em conta a opinião do trabalhador. É assim que é no modelo toyotismo japonês. Outra inovação é o controle maior sobre a produção para evitar a manutenção de grande quantidade de mercadoria estocada. Enquanto no Fordismo é produção em série, um atrás do outro, produz um monte e depois coloca lá no armazém para vender, no toyotismo só produz o que a demanda pede, ou seja, está vendendo muito, produz mais, está vendendo pouco, produz menos. Vamos vender muito. Não, espera para ver a demanda. Se quiserem mais carros, a gente vai produzir mais, mas não vamos ficar produzindo para estocar. Então a produção é de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Assim, a produção é realizada de acordo com as encomendas. Esse sistema é conhecido como just in time, ou seja, na hora, né? Na mesma hora. A robotização cada vez mais intensa nas fábricas também é marcada no toyotismo. Toyotismo, cada vez mais robôs substituindo o trabalho do homem, como a gente pode ver nessa fotografia. No toyotismo, o trabalhador precisa também ser criativo e saber trabalhar em equipe.
né? Então ele precisa dar soluções aos problemas, ser criativo, pensar, ele é um ser mais pensante. No Fordismo ele só cumpre a ordem. Alguém vai tomar a decisão por ele. No Toyotismo ele é um ser pensante, ele tem que ser criativo. Se tem um problema, ele tem que resolver, né? Ele tem que também saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com todo mundo, né? Ele tem que ter essa capacidade de trabalhar em grupo e não sozinho, desempenhando só uma função. A qualificação profissional é fundamental, ou seja, ele tem que estudar cada vez mais, se formar, fazer novos cursos, né? Ele tem que ser um profissional bem qualificado e não pode ficar só ali, eu só aperto parafuso, não preciso estudar, igual no modelo fordista e como a gente viu lá na imagem do filme do Charlie Chaplin. É preciso se manter atualizado, pois sempre estão surgindo novas máquinas e programas que visam modernizar o processo produtivo. Se ele não estudar, não se atualizar, chega uma máquina nova, ele não sabe operar, e aí o que vai acontecer com ele? Vai ser demitido. Então, essa é a primeira parte, né, desta fase que nós estamos estudando aqui, sobre a indústria e os modelos fordista, toyotista, né? Surgiram nos Estados Unidos e no Japão, saindo da segunda e já indo para a terceira revolução industrial, a revolução tecnológica. As máquinas começam a tomar o lugar do trabalho humano nas fábricas. Até a próxima!